Olá, Padre Arnaldo, boa tarde, bem-vindo. Olá, Túlio. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pela Pascom no Brasil. É um grande prazer estar com vocês hoje. Partilhar um pouquinho da comunicação, que é o que nos anima e nos faz amar, né? Nosso trabalho. Com certeza, para nós também é motivo de muita alegria e desde já eu expresso a minha gratidão ao senhor, né? E também aproveito aqui publicamente, também talvez todos não o conheçam, mas o Padre Arnaldo é sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro e terminou recentemente o seu doutoramento em comunicação no Rio de Janeiro. E é um grande incentivador da Pastoral da Comunicação em diversas oportunidades que teve. Ele apresentou o trabalho da Pascom, então o nosso reconhecimento e a nossa gratidão também. E sabendo que agora de volta ao Brasil nós poderemos contar com o senhor também nos ajudando aí nessa jornada. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema Os Desafios Atuais da Comunicação. O Padre Arnaldo vai desenvolver a fala dele, a exposição, e conforme orientado e conforme a gente tem feito todos os dias, nós vamos utilizar a caixinha de perguntas aqui do Instagram. Se o Instagram me deixar falar até o final, eu vou falar as perguntas, senão o Padre Arnaldo vai ler. Mas como a gente está enfrentando essas instabilidades, já afinamos previamente, e você também que acompanha a live já fique sabendo. A sua pergunta poderá ser feita aqui embaixo na caixinha onde tem a interrogação. Então, tá bom, uma boa formação, uma boa partilha para todos. Padre Arnaldo, está com o senhor a palavra. Obrigado. Então, antes de começarmos, eu queria mandar um abraço. Ontem nós celebramos, né, os 15 anos da morte de João Paulo II. Né? Eu queria lembrar também hoje, mandar um abraço ao pessoal da Diocese de Campo Limpo, né, o padre Camarota, né, André e o padre Rodrigo, que me deram essa camisa. Olha aí. Olha, que linda! Eu quero mandar um grande abraço para eles. Eu só não pude colocar porque depois que começou a quarentena, já não está cabendo tanto em mim mais a camisa. Eu acho que é o problema de muita gente nesse período da quarentena que começa agora. É... Mas eu agradeço, então vamos lá, gente. Então, primeiramente, obrigado mais uma vez à Pascom Brasil e a todos da Pascom, que realmente admiro muito o trabalho de vocês. Digo que de todos os países, praticamente no mundo inteiro, o Brasil é um país muito privilegiado pelo trabalho que nós fazemos com a comunicação. Não creio que exista um país tão engajado na comunicação como o Brasil por meio da Pascom, a Pastoral da Comunicação. Existem muitos países que trabalham no desenvolvimento técnico da comunicação, mas esse sentido pastoral, com documentos, com diretório, com acompanhamentos, com a participação das paróquias, de uma institucionalização realmente da pastoral, no sentido de colaborar realmente de modo eclesial, eu creio acho que só no Brasil que nós temos isso. Por isso que é um privilégio realmente dizer que em mais uma coisa, os brasileiros, nós realmente somos pioneiros, né? Então, nós temos que mandar um grande abraço a todos da Pascom que realmente fazem esse excelente trabalho de evangelização. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os desafios da comunicação. Antes de falar sobre isso, tudo aquilo que eu citar como documento, como livro, indicação de autor, eu vou... Então, lá. Então, como eu estava dizendo antes, tudo aquilo que eu citar como autor, documento, indicação, livro, eu vou enviar tudo para o Túlio depois e ele vai disponibilizar para vocês. Ok? Não precisa ficar preocupado em relação a anotar o nome de autor, de livro agora. Então, tudo aquilo que eu citar, eu passo para vocês também depois. Quando nós falamos de os novos desafios da comunicação, nós temos que entender também um pouquinho da história da comunicação, sobretudo no Brasil. Né? Então, assim, a comunicação no Brasil se desenvolver exatamente já Brasil colônia. Né? Quando, no início, a imprensa começa a chegar realmente no Brasil. Mas antes disso, a comunicação ela já se realiza porque as pessoas elas começam a decodificar os sinais e transformá-los, até mesmo sem saber ler, em comentários, temas,
aquilo que era discutido até mesmo nos grandes mercados da capital na época, até mesmo por aqueles que viviam no período da escravatura, né? Então, a comunicação ela começa a desenvolver com a chegada da imprensa, os primeiros jornais, né? E a igreja ela está sempre foi inserida nesta realidade. Por exemplo, quando surgiu o primeiro jornal católico, o Apóstolo, né? Uma coisa interessante é que o bispo da época do Rio de Janeiro, que era a época aqui do Brasil, ele pediu que os padres criassem um jornal, justamente porque ele entendeu que o púlpito não era mais somente, quer dizer, não era somente o púlpito o lugar onde as pessoas formavam a sua opinião e se aprofundava daquilo que estava acontecendo na sociedade. Então era preciso também algo que a igreja estivesse presente, justamente para ajudar a formação da opinião pública daquela época. E aí surgiu o primeiro jornal, o Apóstolo, o primeiro jornal católico, obviamente. Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegarem as revistas, outros jornais, jornais estrangeiros, né? Até o início, os jornais eram formatados basicamente no estilo europeu. Depois começa a termos autores propriamente brasileiros, né? Daqui, nativos da região, trazendo notícias de várias partes do Brasil, assim, do Brasil, do país conhecido daquela época, né? E outras realidades também que vão surgindo ao longo do tempo. Com isso, as praças se tornam locais de comunicação. Ao evolução da comunicação, nós vemos assim, tem uma historiadora muito interessante que se chama Barbosa. Marialva Barbosa é uma historiadora da área da comunicação, que ela escreveu o livro História da Comunicação, né? É um livro editado pela editora Vozes. E aí, essa historiadora ela desenvolve um percurso histórico muito grande e muito bom, bem completo daquilo que foi a comunicação no Brasil. Aconselho vocês depois dar uma olhadinha. Como eu dizia, existe uma historiadora que chama-se Marialva Barbosa, que ela editou um livro pela Vozes, que se chama História da Comunicação, que é muito interessante porque ela relata exatamente a comunicação desde o período Brasil colônia, passando o Brasil império, até chegar aos dias de hoje. A gente percebe muito bem essa evolução da comunicação. E em cada tempo da comunicação, nós tivemos desafios diferentes. Anteriormente, os desafios eram muito presentes. Ou seja, embora a igreja estivesse presente em todas essas realidades, nós tivemos uma mudança muito significativa quando nós começamos, sobretudo, é inegável a utilização da internet. Né? Então, nós temos lá, por mais que muitas pessoas pensam que o Orkut era sempre o principal meio de comunicação, quando começamos logo depois a internet, não é bem assim. Nós temos que lembrar que a internet, que anteriormente se chamava ARPANET, tinha uma finalidade exatamente do trabalho desenvolvido pelo Pentágono, sobretudo nos Estados Unidos. Né? E a partir daí, começou-se a abrir a possibilidade de conversas também na internet. Então, nós temos uma mudança de um espaço, né, local, presencial, para um espaço virtual, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. E nesse espaço, nós temos assim algumas ferramentas que foram surgindo ao longo do tempo. Né? E nessas mudanças significativas, nós temos o primeiro, Classmates.com, que era um aplicativo utilizado por escolas do Canadá e dos Estados Unidos para que os alunos pudessem se comunicar, mas ainda era uma ferramenta muito cara. Né? E precisava ser aprimorado ainda mais. Mais para frente, lá já depois do ano 2000, 2002 mais ou menos, começa a surgir o Friendster. E depois, mais para frente ainda, o LinkedIn, Orkut e todas as outras redes sociais ao longo da história, ao longo do tempo, o que vem surgindo até os dias de hoje. Tudo possibilitando de forma com que as pessoas tenham essa interação. Né? Ok? Bom, nós passamos de uma grande mudança em que, com o avanço da internet e, sobretudo, das redes sociais, hoje conhecido como redes sociais, mas as mídias de relacionamento, os antigos chats, que nós chamamos de sites, de IG, Wall, Ball, que começaram vamos dizer assim, popularizar as relações virtuais,
nós temos uma grande mudança que, anteriormente, você recebia as informações, você via as notícias, mas você não tinha, você refletia, você criava opinião, mas você precisava de um espaço físico, muitas das vezes, para você expressar a sua opinião. Nós mudamos de uma realidade unilateral, que você recebe, o receptor recebe a informação do emitente, mas não tinha em contrapartida uma resposta imediata como nós temos hoje. Então, um dos desafios que eu encaro hoje é que, na realidade, a comunicação hoje proporcionou um grande dom, vamos dizer assim, aquilo que poucas pessoas tinham. Que as pessoas conseguem adivinhar o que esse grande dom que hoje as pessoas têm? A voz. Ou seja, aquilo que nós estamos tentando lutar aqui agora para permanecer uma voz uniforme, é aquilo que realmente que cada um tem hoje, é a voz. Então, a comunicação de hoje, ela deu a possibilidade de qualquer pessoa manifestar o seu pensamento, de manifestar a sua opinião nas redes sociais e expressar-se diante de uma sociedade que até então não sabia quem era. Isso compõe também uma grande qualidade, um grande bem, mas também traz consigo grandes riscos. Por quê? Muitas pessoas, de certa forma, algumas não estão preparadas para manifestar publicamente a sua voz. Você requer, obviamente, uma preparação para você expressar a sua opinião. Claro que todo mundo é livre de expressar da forma que bem entende, mas da forma que, como eu vou saber também que o meu receptor, no qual eu estou respondendo, ou eu estou manifestando uma opinião, uma ideia, vai entender aquilo que eu estou falando. E melhor, como eu vou entender o entendimento dessas pessoas. Então, a importância de que saber bem administrar a sua participação e essa voz que é dada por meio do mundo virtual. E aí nós podemos enumerar tantíssimas pessoas que eram pessoas anônimas e se tornaram referências mundiais até mesmo mais importantes que muitas marcas institucionais de algumas empresas, mais relevantes e mais credíveis do que muitas outras instituições. E aí não cabe a mim citar nomes, mas se nós fizermos uma reflexão dos grandes youtubers, dos grandes influenciadores digitais, eles se tornaram vozes que muitas das vezes eram pessoas desconhecidas. Então, as redes sociais elas trouxeram isso, esse grande poder que é o poder da voz, de poder manifestar. A segunda outra é o grande desafio, que é a convergência das mídias. Nós tínhamos até o final do início do século XXI, as mídias convencionais, TV, rádio, jornal, revista. E aí eu cito também um outro grande autor, né, que é o clássico, né, quando se fala de conversão da comunicação das mídias, que é o Henry Jenkins, que ele fala o livro A Cultura da Convergência. E eu tenho uma frase que ele cita, que eu acho que é belíssima, que resumiria todo o seu livro, o seu clássico, que diz: a convergência refere-se a um processo e não a um ponto final. Prontos ou não, já estamos vivendo essa cultura da convergência. Ou seja, isso quer dizer que as mídias, elas não se opõem uma à outra, mas elas vão se integrando e nós não sabemos ainda o resultado. Porque não tem como prever o que vai acontecer, o que vai surgir. Porque essa conversão se dá simultaneamente a quase todo tempo. Basta nós observarmos que as grandes emissoras de TV, elas já estão deixando, já há algum tempo atrás, alguns autores, que sobretudo são especialistas na área de internet, já nos alertavam sobre isso, de que as grandes emissoras elas não vão mais transmitir programas. Elas vão ser produtoras de conteúdo. Ou seja, nós temos aí Netflix, nós temos Sky, nós temos Globoplay, nós temos tantas outras, Amazon Prime, todas esses meios de comunicação que geram agora conteúdos para você acessar a hora que você bem entender. Então, assim, essa convergência das mídias nos ajuda de forma que o que era antigo não se tornou obsoleto, mas se complementa hoje com as novas mídias que vão surgindo e vão se adaptando e convergindo cada vez mais. E a nossa convergência, sobretudo, é com aqueles que já têm os cabelos brancos, né, como nós estamos vendo aqui.
Nós temos os cabelos pretos em cima dos mais jovens, representando a juventude, e os mais brancos aqui não são mais tão jovens como antes, nos adaptar nesta convergência. E aí é um desafio para todos nós. Para quem nasce nesta cultura e para quem, vamos dizer assim, como eu, somos adotados nesta nova realidade, né? E com essa convergência e com esse novo estilo de comunicação, nós temos uma mudança também de mentalidade. Porque automaticamente a comunicação, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando também um pouco a cultura no qual nós vivemos. E ao mudar um pouco a cultura, ao ter essa influência tão importante, tão grande nesta cultura, muda o modo de agir, o modo de pensar, o modo de se manifestar, o modo de ver o tempo, o modo de se relacionar. Tudo isso é consequência desta nova era digital, né? Não só uma nova era, essa era que nós estamos vivendo agora, né? Aí acrescento mais um autor, chama-se Carlos Nepomuceno. Ele é um professor aqui no Rio de Janeiro, que ele é um dos primeiros a começar a estudar, já no final da década de 90, essa questão da internet e a questão da influência na sociedade. Ele fala da internet 3.0, já, administração 3.0, gestão 3.0. E isso é algo muito interessante também para o nosso mundo da comunicação. E nesse grande desafio, também acrescento mais um, que é a mudança, como falei anteriormente, no modo de relacionar-se. Conto uma história. Esses dias como nós estamos em quarentena, em isolamento, né? As minhas sobrinhas, uma tem 5 anos e a outra tem 3 anos. 5 anos e meio, 3 anos e meio. Então nós conversávamos sobre a vida. Como hoje em dia, com as crianças, você conversa sobre a vida. Já você não fala mais sobre o desenho, você fala de coisas que realmente estão acontecendo na sociedade. Então, conversando com as minhas sobrinhas, fazendo uma live também com elas, algumas coisas elas me questionavam e outras elas também mostravam o modo de relacionar-se que elas diziam: eu quando quero falar com as minhas amigas da escola, eu ligo para o celular. Eu faço uma videoconferência, uma videochamada. 5 anos e meio. Né? A mais jovem, 3 anos e meio, quando ela quer assistir um filme, ela entra no Google. Ela não sabe escrever direito, mas ela aciona o microfone e diz: Google, eu quero assistir Marshalls. Então, automaticamente aparece uma relação de vídeos que ela começa a assistir. Então, o modo de relacionar-se mudou completamente. Seja com as pessoas e sejam com os meios de comunicação, com as ferramentas. Hoje, as crianças, os jovens, eles têm muito mais abertura. Alguns psicólogos podem até confirmar mais do que eu, que muitos jovens, muitas crianças e, consequentemente, até mesmo alguns adultos estão tendo muito mais facilidade de relacionar-se por meio das redes, por meio da internet, né, do que presencialmente. Já testemunhei algumas vezes, algumas pessoas que da internet, diante do telefone, do smartphone, desenvolve um diálogo perfeito, mas quando se põe diante de uma outra pessoa presencialmente, parece que ela fica bloqueada, porque ela não tem todos os mecanismos de auxílio para poder conversar. Até mesmo é como se tinha uma barreira para proteger de qualquer outro tipo de refúgio. Né? Então, assim, nós temos que ter esse cuidado. E aí eu ressalto um pequeno parágrafo do Papa Francisco na mensagem no 53º Dia Mundial das Comunicações, que ele diz o seguinte: a rede é uma oportunidade para promover o encontro com outros, mas pode também agravar o nosso auto-isolamento, como uma teia de aranha capaz de capturar os adolescentes que estão mais expostos à ilusão de que a social web possa satisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao perigoso fenômeno dos jovens eremitas sociais, que correm risco de se aliar totalmente da sociedade. Esses eremitas sociais, tem que se ter, nós da PASCOM, de qualquer outro meio de comunicação, temos que ter um cuidado de ter essa atenção com os nossos jovens e com a forma como comunicamos. Redes sociais, como o próprio Papo.
A comunicação, sobretudo como o Papa ressalta, ela deve ser essencialmente para criar relações, né? O Papa fala tanto, insiste tanto logo no início do seu pontificado, a cultura do encontro, a teologia do encontro. Ou seja, por mais que você utilize as redes sociais para relacionar-se, ela não deve ser o fim último do seu relacionamento, da sua mensagem. Mas ela deve ser, se possível, um meio para chegar à plenitude, que é a comunicação presencial. Obviamente que isso não significa que você tem que encontrar as pessoas que você está falando em outro país, mas você tem que favorecer com que essas pessoas também não se limitem somente a ensiná-las, ajudá-las a criar um relacionamento somente virtual, mas criar um relacionamento também presencial, tá? Mais na frente eu vou explicar a diferença entre virtual e real. Mudanças de valores é um outro desafio. Com a mudança de cultura, e às vezes acelerada, muda-se também os valores, mudam-se os valores, né? Não é que seja o correto, mas é um risco, essa mudança de valor, para acompanhar a mensagem que se é transmitida. Então, você tem que ter um cuidado muito grande para aquilo que é essencial, aquilo que é valor, nem tudo é necessário mudar. Você muda a forma, às vezes, de comunicar. Você muda o estilo de enviar uma mensagem. Enviar uma mensagem não é somente enviar um e-mail, mas como você se manifesta, como você se expressa. Mas lembrar que aquilo que é base deve permanecer. E, sobretudo, nós temos que seguir, sobretudo PASCOM, quem trabalha com a comunicação específica da igreja, deve sempre seguir o quê? Aquilo que é os ensinamentos do magistério da igreja, os ensinamentos da Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, que são muitos, infinitos. Já enviei, inclusive, para o Túlio, uma relação de documentos que a irmã Joana Puntel já apresentou essa semana, mas tem uma relação de documentos que os papas, já em Bento XV, já falava da importância da comunicação na igreja e no mundo, a importância do cinema, a importância, enfim, a igreja está sempre presente e é a base que nós devemos conhecer para comunicarmos cada vez melhor. Além da mudança de valores, nós temos a mudança da dimensão de tempo. Tempo eu não estou falando hora. Tempo eu estou falando de espaço, ou seja, do lugar, né? Do espaço, não tempo, espaço. Espaço e tempo são duas concepções diferentes. Espaço, por quê? Quem lembra, talvez o Túlio não, mas na minha época, era sagrado praticamente você se reunir às 8 da noite, 8h30, para assistir o jornal. Eu fiz isso com a minha família. Você já era bem pequenininho, criança ainda. Então, algumas pessoas se reuniam, era o horário, ou seja, você tem um lugar, e você tem um tempo, e você tem um grupo de pessoas específico. Né? Se reuniam para assistir o jornal, era sagrado. Alguns se reuniam também para assistir a novela, ou dificilmente era um filme, porque nem gênero de filme é uma coisa difícil de conciliar todos os gostos. Né? Então, você tem a mudança de um espaço. Agora você, com o seu smartphone, com o seu iPad, você pode ver tudo a hora que você quiser, no momento em que você quiser. Você pode acompanhar as notícias 24 horas, você pode assistir a reprise, quem gosta, quem são os noveleiros de plantão, quem quer assistir o último capítulo, você não precisa assistir no mesmo dia, você pode assistir no dia seguinte, um momento depois. Então, a mudança de espaço. Você tem uma casa, um espaço geográfico, e a mudança de tempo completamente, que agora e de espaço, que você agora está em outro lugar, uma outra atmosfera, uma outra realidade, com um grupo maior. Você agora passa a pertencer comunidades de debate por temas específicos, né, sobre o autor, sobre o personagem, sobre o estilo. Ou seja, você vai se enquadrando a uma outra realidade, que são essas comunidades de debate no mundo virtual. E automaticamente também você tem a questão do tempo. O tempo agora passa, vamos dizer, nós somos donos do nosso tempo. Mas o mais impressionante é que nós criamos muitas tecnologias para otimizar o nosso tempo e nós não conseguimos, muitas das vezes, dar conta do nosso tempo de tamanha demanda que nós mesmos criamos, muitas das vezes, na nossa vida. E aí, um outro desafio, que já entramos, é a gestão do nosso tempo. As redes sociais têm um hábito muito grande de ocupar o nosso tempo, muitas das vezes,
não necessariamente com temas essenciais, vamos dizer assim. Para isso, é necessário estar muito atento, porque senão nós perderemos tempo e não teremos tempo otimizado para o benefício realmente da evangelização da nossa vida. É óbvio que cada um deve utilizar as redes sociais também, usar esses meios, todos os mecanismos, todos os meios, para favorecer também os relacionamentos pessoais, de amizade, de interação, de divertimento, não sei, de cultura, de expressões de fé. Não digo somente o cristianismo, mas todo tipo de expressões de fé, né? Mas se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos fechados dentro desse mundo e não conseguimos ter uma boa gestão do tempo e perdermos realmente tempo. E para isso nós temos que aprender a utilizar os mecanismos que os próprios meios nos possibilitam. Por exemplo, controle de horário, saber, por exemplo, nas redes sociais, qual é o melhor momento de você fazer uma postagem, o melhor horário. Então você utilizar aquele horário, criar um hábito, né? Porque senão nós ficamos refém realmente disso. Criar um bloqueio. Quando eu percebi, por exemplo, que eu estava meio que viciado, né, nas informações, de estar acompanhando sempre nessa obsessão, eu mesmo pus um time no meu celular, que ele me avisa, ó, daqui a meia hora todas as suas redes estarão bloqueadas, que vai pedir com que eu autorize o desbloqueio. E é uma forma, pode parecer simples, porque sou eu mesmo que bloqueio e eu mesmo desbloqueio, mas psicologicamente me ajuda a criar também uma doutrina e uma metodologia também para o meu dia, né? E não perder o meu tempo, mas concentrar-me naquilo que é importante. Porque, querendo ou não, se você faça o teste, você está olhando, de repente você vê o seu feed de notícias. Quando você vê, já se passaram 20 minutos. Alguns estudiosos dizem que, por exemplo, quando você está estudando, quando você está concentrado em uma determinada coisa, quando você para ler uma mensagem, você necessita de 15 segundos novamente para você recuperar a concentração que você estava antes. Se você para, por exemplo, 4 vezes, já é praticamente um minuto que você vai precisar retomar a concentração. Agora, faça a multiplicação quantas vezes por dia se você para o que você está fazendo, para simplesmente olhar as mensagens, quantos minutos, quantas horas você perde por dia para recuperar a concentração e voltar àquilo que você estava fazendo. Então, a administração do tempo é muito importante e é um desafio. Nós temos que aprender a utilizar os próprios meios para nos ajudar a administrar melhor o nosso tempo. A perda da capacidade da reflexão. Nós vivemos numa realidade muito ativa, no sentido de postar, comentar, curtir, né? E sempre querer dar o furo da notícia, né? Ou sempre querer comentar. Então nós temos que ter um cuidado, porque nós podemos cair numa tentação de não refletir. O que acontece com a velocidade é que ela muitas vezes não dá espaço para uma reflexão. E isso é importante para nós comunicadores, sobretudo comunicadores da Pascom. Porque você, na realidade, no fundo, você vai lidar com pessoas. E uma informação mal interpretada, uma informação muitas vezes mal administrada, ela pode causar um impacto numa comunidade e numa pessoa, numa família. Então, nós temos que ter essa capacidade de refletir e, com isso, é necessário muitas vezes parar, avaliar. É óbvio que nós temos que acompanhar as notícias. Mas se nós observarmos, muitas das vezes, os meios, dependendo do horário, eles vão dar sempre a mesma notícia. Você acompanha, observa aquilo que não é feito, o que é verdadeiro, aquilo que é sensato, você faz uma avaliação e pronto. Depois você vai fazer um acompanhamento ao longo do dia. Porque normalmente, a não ser que caia um meteoro muito grande que exploda tudo, né? E vai mudar a notícia de uma hora para outra. Mas normalmente as notícias elas vão acompanhando o seu desenvolvimento ao longo do dia. Então faça pausas, né, até para você refletir as notícias que você está observando. Porque senão nós entramos num mecanismo somente de transmitir. Transmitir sem uma boa reflexão. E muitas das vezes nessa transmissão sem refletir, nós transmitimos até mesmo aquilo que são contra os nossos próprios valores. Né? Aquilo que nós realmente aprendemos e muitas das vezes nós questionamos e nós estamos transmitindo às vezes sem pensar. E isso, consequentemente, é a velocidade das informações que proporcionam isso. Então, cuidado,
vamos administrar bem o nosso tempo, administrar bem as informações, os canais. Se nós soubermos os canais aonde sempre procurar as informações, saberemos também administrar melhor a nossa entrada de informações e a nossa saída também. Um outro problema que é muito frequente, tem se tornado cada vez mais frequente, que é a polarização. Existem alguns artigos que falam sobre isso, e tem um artigo específico de um grupo de estudiosos americanos que eles apresentam a polarização, eles fazem a comparação a time de futebol, né? Vocês já viram na TV, às vezes nos jornais, quando tem os grandes clássicos. Aqui eu não vou citar time e não vou dizer qual é o meu. Eu vou dizer que está faltando só uma cor aqui da minha camisa. Mais ou menos, falta uma cor aqui, não é o branco. Já tem. Falta uma cruz aí, né? É isso que você quer dizer? Né? Não. Branco, sem o branco, falta só mais uma lista aqui de uma cor. Bordeaux. E aí, a polarização, ela vê... O que é uma polarização, sobretudo nas redes sociais, na internet? Você tem grupos homogêneos, grandes, com as mesmas características, as mesmas ideias. E esses grupos homogêneos se veem como iguais. Porém, os grupos homogêneos, muitas vezes, se tornam grupos heterogêneos diferentes. Que esse grupo vê o outro como adversário. E o que acontece quando você vê o outro como adversário, como inimigo? Aqui no meio, você tem, inclusive, as pessoas que são talvez um pouco mais moderadas, que acabam tendendo a ir para um grupo ou para o outro. Mas o que acontece quando você tem grupos que se veem como adversários? Você não tem espaço para diálogo e para reflexão. E aqui, não estou acusando grupo A, grupo B, C, D, Z, não é isso. Mas cada um pode escolher o seu modo de pensar perante a religião, perante a política, perante o futebol, perante o tipo de bebida, perante o tipo de situação que nós estamos vivendo atualmente. Mas o que nos faz, realmente, sobretudo cristãos, né, para nós cristãos, nos faz crescer é ver a diversidade como uma possibilidade também de reflexão. Por quê? A partir do momento que eu não vejo o outro, se eu ver o outro como inimigo, eu vou usar, por exemplo, Túlio como exemplo. Se eu vejo o Túlio como inimigo, eu não dou espaço nem mesmo mentalmente para absorver as ideias que ele poderia me passar. E que, de repente, as suas ideias poderiam contribuir para o amadurecimento da minha. Ou também, pode ser que as suas ideias, diferentes da minha, vão servir para que eu amadureça cada vez mais e me aprofunde cada vez mais e eu tenha a capacidade, a condição, até mesmo de, civilmente, ter um diálogo com ele. Que não significa que eu tenho que convencê-lo. E nem ele me convencer. Mas é esse espaço, e as redes sociais têm se tornado cada vez mais difícil, tem se tornado muito difícil esse meio termo, esse equilíbrio. E faz parte da igreja. E isso, muitas das vezes, nós temos que fazer o nosso meio, porque nós, como católicos, muitas das vezes estimulamos isso. E devemos ter essa atenção, porque ao expor o meu ponto de vista de forma também apaixonado, ou se, por exemplo, o Túlio é torcedor de um time contra o meu, vou sempre usar o time de futebol para entender melhor. O Túlio é torcedor, perdeu o seu time. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um comentário, eu poderia simplesmente dizer, olha, o jogo foi muito bom, parabéns pelo meu time. Agora a diferença daquele que muitas vezes cria um ambiente polarizado. Parabéns para o meu time, pior para o time do Túlio. Ou seja, além de eu ressaltar o meu modo de pensar, muitas vezes até mesmo fechado, eu estou atacando o outro indiretamente. E isso vai criando uma corrente, uma cascata de mensagens que geram uma polarização, um fechamento para o diálogo. Então, meus irmãos e irmãs, diante da polarização, o nosso melhor caminho é abrir-se totalmente ao diálogo. Nós não estamos sempre certos e nós precisamos muitas vezes refletir também, sobretudo nesse mundo, como eu falei, a capacidade de reflexão. Então, cuidado com as polarizações, cuidado ao entrar
em debates que muitas vezes não é necessário e cuidado ao expressar a sua opinião, que ela seja sempre de forma positiva, não de forma justa, correta, expondo a sua opinião, obviamente, mas não seja uma mensagem apaixonada. Porque as mensagens apaixonadas, ela é como se fossem gritos na internet, né? Quando você coloca as letras todas maiúsculas, como se fossem gritos na internet. E não é necessário. Existe lá, tem um livro que é o Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz, né? Do Austin Ivery, que ele fala exatamente isso, que nós temos a capacidade perfeitamente de argumentar sem precisar levantar a voz. E muitas das vezes o discurso ele é vencido sem precisar exaltar-se. Então, cuidado com os ambientes polarizados. Padre Arnaldo? Sim. Só para a gente não... A sua exposição está excelente aqui, é muito rica, mas só para a gente não interromper a exposição no meio, nós temos mais 10 minutos aqui, então para a gente conseguir dar conta. Então eu vou só resumir aqui um trecho que eu fiz aqui, que diz o seguinte: de forma positiva, a comunicação é um ato de doar-se, ou seja, quem trabalha com a PASCOM, quem trabalha com a comunicação, tem que lembrar assim, que o meu ponto, eu represento sempre a igreja, não existe uma diferença na internet entre, sobretudo quem representa a PASCOM, quem está falando em nome da igreja, não existe privado e particular, tudo é privado e público. Tudo é público e você sempre vai estar representando a igreja. Então, a sua voz é a voz da igreja. Então, ter esse cuidado de esse doar-se. Doar-se ao próximo no pensar de oferecer a ele a oportunidade de conhecer a fé por meio da tua comunicação. Ajudar a refletir, profissionalizar-se, que é muito importante, é isso que a PASCOM está realizando. É excelente reunir as pessoas para um debate, para estudar, para ler. E a internet está aí com artigos, com livros. Pergunte, peça sugestão, para poder estudar e aprofundar-se cada vez mais tecnicamente e também na doutrina da igreja e no evangelho, aquilo que é essencial. Ajudar o próximo a realizar a cultura do encontro, ser paciente, nem tudo está na mesma velocidade que você está, né? Todo mundo, as pessoas têm o direito também de ter o seu tempo, então temos que ser pacientes na nossa comunicação. Às vezes, se atingir uma pessoa, ótimo. Se atingir 1.000, melhor ainda. 1 milhão, muito bom. Mas às vezes o tempo não vai ser conforme nós queremos, porque as pessoas nem sempre elas estão no mesmo nível, no mesmo ritmo, né? E, concluindo, para vencer todos os desafios, mensagens positivas. O Papa fala claramente, nessa época em que nós estamos vivendo tantas mensagens, devemos ter a capacidade também de produzir mensagens realistas, mas também positivas para que as pessoas não entrem num certo turbilhão de mensagens negativas, de cansaço, de estresse, mas criar também mensagens positivas, realistas, mas também mensagens positivas. Então, foi um resumo mais ou menos do que eu pensei em apresentar. Eu não estou ouvindo. Ok. Você está me ouvindo? Ok. Como conjugar espaço e tempo para uma comunicação eficaz e eficiente? É tudo preciso, primeiramente, você pensar o seguinte: o seu tempo tem que ser administrado bem, né? E o seu espaço, você tem que pensar na realidade com quem você vai comunicar, né? Administrar o seu tempo, se aprofundar naquilo que você precisa, né? E pensar que o espaço que são aquelas pessoas que hoje a nossa realidade é outra, é muito mais ampla, né? Uma forma eficaz é pensar objetivo, né? O que eu quero comunicar, o que eu quero falar, pensar nas regras básicas do jornalismo. Né? E aí pensar o que eficaz é dar a notícia sem muitas vezes uma interpretação, se você está trabalhando com jornalismo, e eficiente acompanhar as respostas que as pessoas dão nas suas redes sociais, se elas entenderam o que você quis dizer. A paróquia que utiliza as redes sociais não aceita PASCOM. Como lidar com essa situação? Além de rezar, obviamente, né? Paciência, como eu falei. Vai mostrando aos poucos, mostra que outras comunidades estão fazendo também desta forma, que tem dado certo desse jeito, que o bispo está pedindo. Mostra como tem que ser, como as outras estão fazendo. Mexe um pouquinho com o brilho
também dados lugares lá. Interessante essa configuração do bloqueio. Sim, é no próprio telefone. Alguns telefones têm essa facilidade e no próprio meio também, algumas redes sociais têm essa ferramenta que você pode utilizar. Talvez só tenha que mudar um pouquinho de perfil pessoal para pessoa pública. E aí você consegue adaptar algumas realidades. Mas alguns telefones têm essa opção. Tem lá ajustes lá. Como a Pascom pode lidar com as fake news? Além de terem muitos sites, que já tem aqui, eu cito um site que é Aos Fatos, que ele é aosfatos.org, eu acho. Depois eu mando para o Túlio. Tem sites que verificam se a notícia é verdadeira ou não. Mas a melhor coisa é você sempre procurar primeiro as notícias nos sites oficiais. Por exemplo, sobre a pandemia, OMS, os governos, as autoridades civis do nosso país. Qual o conselho você daria para que a polarização em que vivemos nas redes sociais não atinjam os... Não apareceu a pergunta toda. Não atinjam os... Bom. Qual o conselho você daria para que a polarização em que vivemos nas redes sociais não atinjam os de... Não sei. Mas, enfim, Leandro, o melhor combate contra a polarização é manter-se ao mínimo equilibrado. Tentar não responder mensagens apaixonadas. Se você emocionou em algum momento, na hora de você dar uma resposta, tranquilize-se primeiro. Pare antes de responder, não responda imediatamente. Reflita, espere acalmar um pouquinho, depois você pense e a partir daí você passa a sua resposta. Como fazer com que os movimentos da igreja que não são abertos ao diálogo? Isso é uma necessidade, isso até Jesus enfrentou esse problema. Então, a primeira coisa é a paciência. Não existe um outro caminho. Paciência, tem aquele ditado bem tranquilo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a mesma forma como eu falei das redes sociais da Pascom. Paciência e mostrar aquilo que está funcionando em outros lugares. Será que não pode funcionar também com a gente? Vai insistindo. Uma hora você consegue. Mas pede a graça de Deus, o Espírito Santo também, que abra o coração dessas pessoas. Mais perguntas? Ok. Então, tem tempo ainda? Mas quantos minutos? Quantos minutos temos ainda? 5 minutos, talvez? Ok. Gente, obrigado mais uma vez pela participação, pelo convite. Tá aí, qualquer coisinha, manda um e-mail. Eu vou deixar meu e-mail também com o Túlio. rodrigues.arnaldo@yahoo.com. Tem também as redes sociais, eu respondo também lá no tempo que dá. Qualquer pergunta, posso dar alguma sugestão, algum conselho, pergunta que no tempo que dá, eu respondo, tá bom? Obrigado mais uma vez, rezem por mim e estejamos juntos, pensamento positivo, nós vamos passar por esse momento. Tchau, gente, fica com Deus. Tchau, Túlio.